Oi, musas! Como que vocês estão? Sim, estou chegando aqui com a cara mais lavada do mundo, né? Porque eu soltei o primeiro vídeo, falei que ia estar presente aqui e desapareci. O que me acontece, gente? Eu, às vezes, me superestimo. Preciso confessar pra vocês. Então, eu tava numa rotina muito corrida, vi uma janela de tempo, achei que eu ia dar conta. E olha só, não dei conta. E aí isso me causa frustração, porque eu fiquei, nossa, eu me comprometi com uma coisa que, enfim, no fim das contas, fui péssima, fui moleque, não consegui entregar. Mas, gente, agora eu vou conseguir entregar, assim espero, tá? Mas eu tô com planos um pouco mais bem estabelecidos, eu tô numa rotina mais tranquila também, me dedicando, né, à produção de conteúdo mesmo, então vocês vão me ver aqui pelo menos uma vez por semana. Mas aí, qual que é o tema do vídeo de hoje, né? Que é uma coisa que vocês me pediram muito já pra poder contar. E eu acho super importante falar sobre isso, gente, porque eu lembro quando eu era adolescente e eu queria pessoas falando sobre esse assunto e não tinha, né? Que é a minha escoliose. Como que foi o processo da minha escoliose? E, gente, eu já recebi muita pergunta sobre isso, muita. Muitas pessoas com dúvidas mesmo, porque é algo que causa curiosidade, né? Ao longo da minha vida inteira, inclusive, todas as vezes que eu usei roupa, assim, que aparece minha cicatriz, as pessoas sempre têm curiosidade pra saber como foi esse processo, o que aconteceu, se eu sofri um acidente, se era doença, se eu nasci com isso e por aí vai. E acho que também eu posso contar um pouco da perspectiva de uma pessoa que é operada, né? Porque não só ter escoliose, mas eu também sou operada. Eu ainda tenho escoliose e eu sou operada. Olha só. Bom, primeiro eu vou contar pra vocês, é importante falar que eu não nasci com escoliose. Tem pessoas que nascem com essa condição, né, que tem durante a infância e tudo mais, é um pouco diferente. Não foi o meu caso. O meu caso, ele foi considerado sem causa definida, que é a maioria dos casos de escoliose, né? Antes disso, acho que é importante falar o que é escoliose, né? Escoliose é quando a sua coluna entorta. Você tem a sua coluninha aqui, retinha, e aí essa condição faz a sua coluna virar um S ou virar um C. No meu caso, era um S. E era um S bem S, tá? Bem torta mesmo. Acho que tem um fator genético aí que influencia, que a minha família, muitas pessoas têm escoliose. Não no nível que eu tive, mas assim, a minha mãe tem um pouco, tenho primas que têm. Nada grave, igual foi o meu, mas tem pessoas que têm. Então acho que isso aí pode dar uma influenciada também, sabe? E aí, gente, dito isso, que eu tenho sem causa definida, pra mim, eu vou falar pra vocês, foi um grande choque descobrir que eu tinha escoliose. Foi assim, o maior dos choques. Não vou dizer que foi um choque, assim, extremo, saber que eu tinha escoliose, porque a minha mãe tem, por exemplo, mas dela é pouco, mas saber que eu tinha uma escoliose enorme, que precisava já ser operada quando eu descobri. Então isso pra mim, gente, foi um baque muito grande, porque eu tava vivendo a minha vida, sabe? Eu fui uma criança que fez 1 milhão de esportes diferentes, tudo que vocês pensaram eu já fiz, gente. Judô, natação, balé, eu era muito aquela criança que tem uma agenda cheia de coisas, sabe? Cada hora tá fazendo uma aulinha. Ai, vou pra aula de teclado. Ai, vou pra aula de natação. Ai, vou fazer não sei o quê. Então eu fiz muitas coisas. Eu fiz anos de natação, por exemplo, assim. Sempre fui muito ativa, não tive nenhum outro tipo de problema de saúde enquanto criança. Não tinha nada. Aí quando eu tava na 6ª série, né, eu tinha 11 anos, eu estava mexendo no meu computador, né, possivelmente no Orkut, que é o que a gente fazia nessa época. A personal trainer da minha mãe chegou e falou assim, me viu de costas, né, eu tava sentada com uma blusinha de alça, assim, ela me viu de costas e falou, nossa, Silvana, que é o nome da minha mãe, eu acho que a Paola talvez tenha algum desvio de coluna, né, alguma escoliose, alguma coisa assim, porque a escápula dela tá uma mais alta que a outra. A reação da minha mãe foi, faz sentido, possivelmente ela tem, porque eu tenho, então vou levar ela no médico pra poder ver o que é. Chegamos lá, né, no médico que me operou, Dr. Júlio Boinardi, que é um médico daqui de Belo Horizonte, referência em coluna, né, ele é ortopedista, e cheguei lá pra poder ele me examinar, ver qual é que era. Agora eu não sei, gente, se foi indicação esse médico, ou da onde que minha mãe tirou isso, não sei. Mas enfim, ele é um médico muito competente daqui. Eu chegando lá, num primeiro momento que ele me viu, gente, ele olhou pra mim, foi me examinar, ele falou, você tem uma escoliose, sua escoliose não é de boa, ele não falou desse jeito, né, mas não é de boa, e você tem que operar, já, porque vai piorar. E aí eu fiquei assim, meu Deus,
Que, como assim, eu fiquei muito, gente, muito assim, impactada, muito chocada, sabe? Uma pessoa que, sei lá, nunca tinha ficado no hospital, que nunca quebrou um braço, sabe? Nunca nada disso. Você ter que fazer uma cirurgia, pra mim, foi um impacto muito, muito, muito grande, bizarro, assim. E a minha mãe, óbvio, também ficou muito em choque, porque ela não esperava isso. A gente esperava, você vai usar um colete, que também seria chato, né, gente? Pessoas que usaram colete, eu usei depois de operada, vou contar melhor pra vocês. Mas pessoas que usam pra não ter que operar, gente, eu conheci pessoas que passaram por isso. E é muito chato também. É uma coisa muito desgastante também, enfim. Mas a gente esperava isso. Uma fisioterapia, um RPG. Eu tinha uma postura muito ruim, eu acho, também nessa época. Como todo adolescente, pré-adolescente, assim, criança também. Enfim, a gente esperava uma coisa dessa. E aí o médico falou, não, você tem que operar. E já, porque vai piorar. E se piorar, é pior pra poder operar também. É mais difícil pra você operar e você ter resultados mais satisfatórios. Aí, gente, é importante falar o seguinte. A cirurgia de escoliose não é uma cirurgia de boinha também, não. Acho que as coisas devem ter melhorado da época que eu operei, que já tem mais de 10 anos. Mas é uma cirurgia de risco, de certa forma, né? Assim, toda cirurgia tem risco, óbvio. Mas é uma cirurgia difícil, é uma cirurgia que envolve você colocar pinos no seu corpo. Então, você tem que colocar coisas ali dentro de você. Eu tenho 22 pinos e uma haste na coluna, inclusive. Então, você tem todo esse mecanismo que é muito chocante você pensar numa criança fazendo isso, sabe? Então, para além desse baque, a gente ficou, será que é isso mesmo? Será que a gente não pega uma segunda opinião para poder ver se, né, uma menina vai ter que se submeter a essa cirurgia de forma tão abrupta, assim, pausar a sua vida para poder ter que passar por esse processo de cirurgia, que eu sabia que ia ser difícil, ainda tinha medo de acontecer alguma coisa assim, de eu ficar sem movimentos, por exemplo. Isso era um receio muito, muito grande que eu tinha. E eu lembro que esse médico que me operou, inclusive, um dos pontos dele sobre operar mais cedo e ter resultados mais satisfatórios, que é você ficar com a coluna mais reta, porque na época que eu descobri a escoliose, eu tinha por volta de 40 graus, que é o máximo que você pode ter para não operar. Então você tem que operar ali com 40 graus. Quando eu fui operar, gente, eu tava com quase 80, se não me engano. Então vocês imaginem, né? E quando o médico ele falou assim, porque tem às vezes casos que a pessoa deixa muito ou vai operar, descobre tarde, por exemplo, a coluna da pessoa tá muito torta, a coluna vai ter que ficar um pouquinho torta, que é meu caso hoje em dia. Eu não tenho a coluna 100% reta até hoje. Mesmo tendo pino, mesmo tendo haste, tipo, a minha coluna só não entortou mais, né? E chegou um pouquinho pro lado, que era mais torta. Mas assim, eu continuo tendo escoliose, por exemplo. Que já aconteceu com, eles citou um caso, inclusive, que me impressionou muito, que era de uma menina, que era bailarina, que ela perdeu os movimentos das pernas por conta disso, porque queriam colocar a coluna dela muito reta, colocaram, danificou a medula e a menina ficou sem andar. Eu e a minha mãe, a gente conversou com o médico e a gente falou, a gente vai pegar uma segunda opinião pra poder ver qual é que é, se é isso mesmo, se tem alguma coisa pra poder estagnar, sabe, assim, não é que ia melhorar, mas também não ia piorar, sei lá, se eu fizesse fisioterapia pro resto da vida, por exemplo, ou fosse usar colete, tudo isso eram opções que a gente pensava, né? E aí, quando a gente foi pegar a segunda opinião, o médico falou que a gente poderia tentar fazer fisioterapia, que foi o que eu fiz. Eu fiz fisioterapia por 1 ano inteiro. E aí a gente não ficava tanto medindo pra ver se tava piorando ou não, né? Porque eu fiz muita radiografia, muita, muita, muita. Radiografia, aquela também que você entra dentro do tubo, que eu esqueci o nome. Ressonância magnética. Eu fiz um tanto de ressonância magnética também pra poder ver como é que tava a coluna, pra poder tudo, né? A gente fez tudo que tava ali ao alcance. Mas nesse período que eu tava fazendo fisioterapia, a gente não ficou acompanhando tanto. A gente deu um prazo que era de 1 ano pra poder ver como é que ia estar. E aí, dependendo como é que estivesse, né? E a gente combinou com o médico original, que foi, no fim das contas, o médico que me operou, que seria feito dessa forma. Então, se tivesse estagnado, a gente não ia precisar operar. Então, a esperança era essa, né? Aí, até o dia que chegou, que eu teria que fazer o meu exame, né? Que era uma radiografia, pra poder saber se a minha coluna, como é que tava, né? Se tava mais torta, se tava menos. E aí é importante falar, gente, que a escoliose, quando a gente fala, eu sou meio tortinha e tudo mais, essas brincadeiras, ela não é necessariamente tão perceptível, por mais que o grau seja muito alto e tal, dependendo do seu corpo ali. Às vezes você não consegue ver tanto, não é uma coisa... Eu, por exemplo, hoje em dia, minha coluna ainda é torta, como eu falei com vocês,
Só que se eu não falar para as pessoas, elas não vão perceber que eu tenho uma escápula mais alta do que a outra. Então não é algo tipo, meu Deus, como você não percebeu que tava aumentando ali, que o seu grau tava aumentando, mesmo sem fazer radiografia no caso. Porque não é assim, sabe? Quando a gente fala, tipo, desse salto de graus, ele é muito grande, e quando eu operei era mais perceptível que eu tinha escoliose, mas não é um negócio assim que você bate o olho na pessoa e você sabe, entende? Não dá pra saber direito. E aí veio o resultado, né, que não era o que a gente queria, que a minha coluna estava extremamente torta. Eu estava com quase 80 graus ou 80 graus, agora eu não lembro certinho quanto que eu tava quando eu operei. E aí chegou num ponto, gente, que eu tinha que operar. Eu não tinha mais a escolha de, vou tentar fazer alguma coisa. Não tinha. Era uma questão que ia impactar a minha saúde, os meus órgãos, minha composição corporal ali. Então, para além do estético também, né, óbvio que a gente não vai falar que isso não tem um peso, porque tem, tinha questão também de saúde. Então, eu não tive escolha. Eu tive que operar. Aí chegou o momento e falou, você tem que operar e você tem que operar agora. Foi no final do ano ali que eu tive o resultado e eu fui operar em fevereiro. Teve todo o preparativo de cirurgia, né? Eu tive que fazer risco cirúrgico, tem todos aqueles negócios que você faz para qualquer cirurgia. Tive que ter doador de sangue, então a gente fez, né, uma campanhazinha para ter doador de sangue, porque eu ia precisar. E eu usei, né, sangue de outras pessoas. 1 milhão de exames, gente, de vários tipos, pra você fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia porreta. É uma cirurgia, a minha, gente, durou umas 10 horas, se não me engano. Foi uma coisa desse tipo. É uma cirurgia grande, é uma cirurgia que você perde muito sangue, é uma cirurgia complexa e que você tem que depois adaptar toda a sua vida, pelo menos durante um período, né? Enfim, chegado o dia da cirurgia, fui lá e eu tava, cara, meio, assim, muito impactada, assim, porque teve o ponto da revolta de que eu não queria operar e eu não queria sair do colégio. E você não quer ser diferente quando você tem 11 para 12 anos, né? Eu acho que eu operei, eu já tinha 12. Acho que eu operei, eu já tinha 12. Você não quer ser a pessoa diferente ali nesse sentido, a pessoa que é vista como doente, a pessoa que tá parando a vida ali, saindo da escola pra fazer uma cirurgia. Sabe, eu não queria isso, eu não queria ter que passar por isso. Se eu tivesse passar por isso hoje, talvez eu tivesse outra visão. Sabe? Fui lá operar, né? E a lembrança que a gente tem de cirurgia, gente, é muito pouca, né? Porque é anestesia geral, então cheguei lá, tava toda de touquinha, de roupinha, assim, pra poder operar. Deitei na maca e tal. E eu achei interessante também que eu pensei que eu já ficaria de bruços, né? Tipo, porque nas costas eu pensei, eu vou ter que deitar lá e ficar de bruços. Mas não, você deita normal, fica deitadinho lá, aí vem aquelas pessoas conversando com você. Eu tava recebendo muita atenção e cuidado, porque eu era muito novinha, assim, né? Então as pessoas, elas estavam o tempo todo tentando me acalmar, era uma equipe muito grande de médicos. Então não tinha só o meu ortopedista, que é o que efetivamente fez a cirurgia, mas tinha um outro médico também, que ele era mais na parte de cabeça e pescoço. Então ele estava lá para poder auxiliar nessa cirurgia, eles meio que faziam uma parceria quando eram esses casos de escoliose e esses outros tipos de cirurgia mesmo. Aí tinha uma médica que ela era especializada em medula e isso é super importante porque garante que você não vai ter dano na sua medula. E o dano na medula era justamente aquele ponto que eu falei com vocês que eu tinha medo de sofrer algum dano ali e aí ficar sem andar, perder movimentos do corpo, esse tipo de coisa. Então a pessoa que estava lá controlando a medula, basicamente ela ficava ali, eu tava toda cheia de, né, aparelhos ali no meu corpo inteiro, toda conectada, e ela ficava controlando para poder falar pro meu médico até que ponto ele poderia ir com a minha coluna, colocando os pinos, para não interferir a integridade ali da minha medula e me dar algum tipo de problema. Então tinha essa pessoa ali também que era específica para esse tipo de cirurgia. E isso é super importante, gente. Faz total diferença até na questão emocional de você saber que tem alguém ali cuidando especificamente desse ponto. Por mais que os médicos sejam super competentes, né, o ortopedista, o outro também, mas é uma equipe multidisciplinar ali com muita gente. Então é uma equipe muito grande. E eu lembro também que o anestesista, ele começou a fazer umas brincadeiras comigo, essas brincadeiras de tio, tipo, vou te apresentar pro meu filho é da sua idade, eu com 12 anos. E aí ele vai vir trazer flores pra você, eu tipo... Mas assim, são coisas que eu lembro, né? Ele tava tentando descontrair. E é engraçado, porque eu nunca tinha tomado nenhuma anestesia na minha vida. Acho que nem sedação nessa época eu tinha tomado, sabe, gente? Nunca, pra nada. E aí, eu achava, tipo... Nossa, as pessoas falam, né? Que você fica lá do combino e que você não consegue... É uma coisa que você não consegue brigar pra ficar acordado. E aí, eu lembro dele falando pra mim... conta até 10.
E aí, tipo, você começa a contar e você morre, basicamente. Você fica lá caído e é isso. Vai acordar 10 horas depois, 12 horas depois, sei lá quantas horas depois, né, gente? A cirurgia foi muito longa, tem aquele período ainda que você fica lá dormindinho no CTI e até o ponto que você acorda. E aí, quando eu acordei, eu achei tudo muito estranho. Eu tava muito, você fica, né, lesada e tal. E aí eu lembro que a minha mãe tava do meu lado e ela virou pra mim e falou assim: Nossa, sua boca tá igual a da Angelina Jolie. Porque você fica inchado, né? Você toma soro e tudo mais. E eu já não tenho uma boca muito pequena. Coisa que eu lembro, assim, deste momento. Aí eu lembro que eu tava toda cheia de coisa, assim, né? Você fica pelada também, com cobertor, assim. E aí, porque, né, tiram ali sua roupa pra você poder operar. Então, eu tava nisso. Eu lembro que eu reparei esse ponto. E eu tava no CTI. E aí é um ponto importante de dizer também. Eu fiquei no CTI de adulto. E a minha mãe pôde ficar comigo porque eu era criança no CTI de adulto. Por que eu fiquei no CTI de adulto e não no CTI de criança? Porque o CTI de adulto tinha mais suporte ali pro que eu precisava, porque era uma cirurgia muito complexa, como falei pra vocês. Então eu fiquei no CTI de adulto e em volta de mim tinha, gente, uns casos horrorosos, inclusive, que eu lembro que eu ficava sabendo assim, né? Você tá lá no hospital, você fica sabendo de coisas, você escuta barulhos. Coisa muito chata. Eu acho que me faltou um pouco de consciência corporal, sabe? De saber o que tava acontecendo, o que eu tava sentindo, onde que tava doendo, o que tava ruim. Eu não sabia, eu só tava muito incomodada e querendo que aquilo acabasse, sabe? Pra eu poder ir pra casa e voltar a viver a minha vida. E uma das coisas que eu lembro que mais impressionou quando eu acordei e eu tava lá no CTI é essa impossibilidade de me movimentar. Tipo, eu movimentava minhas pernas, os meus braços, mas eu não conseguia virar na cama, por exemplo. E isso é muito louco, né, gente? Porque eu jamais pensei que eu passaria por isso. Eu nunca tinha acontecido nada similar. Então, assim, você acordar e você sentir que você não consegue fazer tipo isso, eu senti que eu não conseguia fazer. Eu realmente não conseguia me virar sozinha, né? Quem me virava eram os enfermeiros. Quando os médicos pediam para coisas específicas, eu não podia nem ficar de lado. Inclusive, esse foi um problema, porque eu ficava só na mesma posição, de barriga pra cima, e isso me dava muito desespero, eu me sentia muito presa. E eu queria poder me movimentar, eu queria poder, sabe, tipo, pelo menos virar na cama. Nem era sair andando, que eu acho que eu nem tinha condição de fazer isso também, psicológico, sabe? Eu tava tão exausta que eu nem queria fazer isso, mas eu queria poder virar na cama. E não me viravam. E é óbvio que não ia virar, né? Não tinha autorização do médico. Mas assim, isso foi um ponto pra mim também, sabe? De me sentir muito presa ali, de sentir que eu não tinha mais autonomia do meu corpo. Isso foi muito desesperador. Por exemplo, eu também não podia tomar banho, então eu ficava sem tomar banho, aí me dava um banho de pano, e era um saco, porque aí tinham que mexer comigo e me movimentar ali de novo, e aí doía, aí tinha que fazer curativo, e o curativo, gente, era muito insuportável, porque eles me viravam, faziam o curativo lá bonitinho, mas doía pra caramba. Tipo, tudo doía, eu nem sabia mais o que não tava doendo, tudo doía. E eu queria só ficar, tipo, dormindo, né? E eu ficava muito pensando sobre isso, né? Porque antes de operar, eu não sentia nada. Eu nunca senti dor nenhuma de escoliose, gente. Minha vida era normalíssima. Nada de errado. Até o dia que eu descobri que eu tinha que ter que operar. Então, né, que foi o choque. E aí, depois, quando eu operei, eu estava sentindo dor no meu corpo inteiro. E aí, pra vocês terem ideia, né, dessa coisa de autonomia e de como você fica meio fraco mesmo, uma das coisas que eu tinha que fazer era aqueles exercícios para pulmão, né? Porque seu pulmão fica mexido ali também, né? Mexe com tudo. E aí eu precisava ficar soprando aquelas bolinhas que sobem, sabe? Era um tipo de fisioterapia, digamos assim. Eu não lembro se eu fiz isso no CTI, tá? Mas depois no quarto eu com certeza fiz. E eu lembro que eu não conseguia subir a bolinha, tipo, porque a gente, nós pessoas saudáveis, estamos aqui de boa, se a gente dá um soprinho no negócio desse, o negócio vai lá no alto, né? Mas esse não. Esse, tipo, quando eu tinha acabado de operar, era tipo, subia nada. Era desesperador. E aí, outro ponto sobre isso, né? Quando eu tava no CTI, eu ficava com aquela coisinha de oxigênio o tempo inteiro. E que é bem agradável, inclusive. Esse é um ponto bom. Você fica, ai, nossa, respirando muito. E aí, um dia, foram tirar isso de mim. E beleza, eu falei, ah, tá, que legal. A mesma coisa da sonda, gente. O dia que eu tirei a sonda, que você tá com uma sonda, né, pra você fazer xixi, porque você não consegue fazer xixi sozinho também. Nossa, é horrível. Eu não sabia que eu tava com a sonda. Aí, um dia chegaram, vamos tirar essa sonda. Puxaram. Eu falei, o que você tá fazendo comigo? O que é isso? Que dor! Não sabia que eu tava de sonda, pra vocês terem ideia. Mas foi a mesma coisa disso aqui, né? Eu tava bonitinha, vivendo, gostando. Aí o médico falou, que bom, né? A gente vai tirar hoje. Eu falei, beleza. Aí quando eles tirou, ele perguntou, como é que você tá se sentindo? Aí eu falei, tô bem, mas eu tô com uma leve falta de ar. Falei de boa, gente. Eu não tava, tipo, passando mal. Eu tava
eu acho que é uma coisa normal, né? Tirou o seu negocinho ali que você tá acostumado, você tá por dias com aquilo, é diferente. Mas não era uma falta de ar, tipo, meu Deus, não consegui respirar. Era tipo, ai, uma leve falta de ar. Falei isso com ele. Aí ele fez essa cara. E começou a correr, e aí trouxe um tanto de gente, aí me pegaram, me levaram pra poder fazer um exame, e eu assim, o que eu fiz? Pelo amor de Deus, eu tô bem, não me arruma mais problema. E aí eles estavam com suspeita de embolia pulmonar, aí minha mãe ficou desesperada, correria, me leva, me põe na máquina pra poder fazer exame. E cara, isso é desesperador, porque você se sente tipo um boneco, você fica assim, e as pessoas te pegam, te colocam, te põem na maca, e te leva, e sabe? No fim das contas, graças a Deus, não era nada, gente. Não tava com embolia pulmonar. Era só, tipo, essa sensação mesmo. Aí me voltaram pro CTI, tava tudo bem. E aí depois, pouco tempo depois, assim, né? Eu pude ir pro quarto. Que aí a minha vida melhorou bastante, tá, gente? Eu comecei a valorizar mais depois do perrengue que eu passei no CTI. Eu comecei a valorizar mais falando assim, ai, até que tá bom, né? Comecei a ter pequenas evoluções. Por exemplo, que eu podia dar pequenos passos. E isso pra mim era bom, apesar que doía e tudo mais, eu sentia que eu tinha um pouco mais de autonomia, tipo, eu conseguia me virar um pouco mais, mexer mais o meu corpo, sabe? E ainda assim tinha aqueles pontos que eu sentia muita dor e tinha que fazer o curativo, e o curativo me incomodava muito e tal, só que ainda assim eu sentia que eu podia fazer mais coisas, vocês entendem? Então, por exemplo, uma tia minha trouxe um lanche pra mim que não era do hospital, né, o médico autorizou, então eu podia fazer algumas refeições um pouco mais assim. Aí tomar banho, eu pude tomar banho finalmente e não, né, ficar do jeito que eu estava, podre, sendo lavada de pano. Então, assim, isso pra mim foi muito bom, assim. E uma curiosidade, gente, que é, né, arte imitando a vida. Naquela época, tava passando aquela novela do Manuel Carlos, não sei se vocês lembram, Viver a Vida, que tinha o personagem da Aline Moraes, que ela ficava tetraplégica. E no período que eu estava no hospital, era no período que ela estava descobrindo que ela estava tetraplégica. Então ela estava no hospital também, ela tinha sofrido acidente e tal. E eu ficava assistindo aquilo, né? Porque tinha uma TV lá no quarto e tal. Eu assistia essa novela. E aí eu ficava, tipo, né? Tô igual ela no hospital. Não é a mesma coisa, na minha cabeça de criança ali, eu tava muito me identificando. E aí tinha quando ela saía do hospital e ela ficava, né, de cadeira de roda. Porque eu dava umas voltas de cadeira de roda também pelo hospital. Me levavam pra poder ver as coisas. Então isso também melhorou um pouco a minha vida nesse sentido, sabe? Eu tive um pouco mais como distrair a minha cabeça. Porque no CTI tinha uma TV, se não me engano. Mas eu não conseguia distrair, gente. Era barulho o tempo inteiro. Era tipo correria, né? Quando acontecia alguma coisa. Era um ambiente muito ruim. Vocês já devem ter visitado alguém de CTI, vocês sabem que é podre, né? É muito ruim. Então, assim, quando eu fui pro quarto, eu comecei a ficar um pouco mais calma e absorver melhor tudo aquilo que tinha acontecido. Uma coisa importante que aconteceu no quarto foi que eu recebi umas pessoas que foram tirar molde do meu corpo. Basicamente, é uma galera que põe um gesso no seu corpo, no seu tronco, né, na parte da frente e nas costas, para poder ver o molde para tirar seu colete de pós-operatório. Eu sei que não é toda cirurgia de coluna e de escoliose também que a pessoa precisa usar. Eu usei, e é um período longo, né? Eu usei por 6 meses, se não me engano. E o colete, basicamente, parece uma coisa meio robótica, assim, sabe? Ele tem umas ombreiras e tal, ele é grandão, brancão, assim. E você fica com aquilo 23 horas por dia. A única hora que você tira pra você tomar banho, pra você dar uma descansada, deitada. De resto, você usa. Então, é pra você firmar meio que sua coluna, né? Pra estabilizar e tal. E é engraçado, gente, quando eu fui tirar esse molde, uma lembrança que eu tenho, é que foi a primeira vez que eu percebi que eu tinha um peito maior do que o outro. Porque eu olhei pro colete feito, né? Não o colete feito, aparecia também, mas no gesso especialmente, eu olhei e fiquei, olha só, eu tenho um peito maior do que o outro. Pra poder ir embora pra casa, eu já tava podendo andar, então eu fui embora, tipo, com mini passos, né? Passos bem pequenininhos mesmo, usando já o colete. E eu fiquei de molho durante muito tempo. Assim, eu fui pra casa e fiquei me restabelecendo lá. E eu só ficava no computador, só ficava conversando. Eu tinha um namoradinho na época, eu ficava conversando com ele o dia inteiro. E fazendo coisas do tipo, assim, sabe? Eu não podia fazer nenhum tipo de esforço no sentido de atividade física, nem nada. Fazia era a atividade do pulmão, da bolinha, né? De ficar subindo a bolinha só. E ficava de boa em casa, assim, o dia inteiro. Não saía também, assim. Até porque eu tava meio, tipo, você se sente meio fraco, sabe? E era engraçado que quando eu cheguei em casa, inclusive, eu também não conseguia me virar sozinha na cama. Aí depois eu comecei a aprender, tipo, a me virar assim com colete, porque o colete era duro, então ele me dava meio que um respaldo ali, sabe? Ele me firmava pra eu ficar de lado e não voltar e ficar assim, ó,
estatalado. Que em casa mesmo. Até o período que eu pude voltar a ir pra escola. E aí eu ia pra escola com colete, gente. Era chato, tá? Era chato, porque todo mundo fica te olhando assim. E aí você fica tipo... E você não consegue virar direito, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa queria falar alguma coisa comigo, eu tinha uma amiga minha que sentava atrás de mim. E aí, tipo, ela tinha que bater no meu colete, assim, e eu virava inteira, corpo inteiro, porque você fica travado, tipo, você não consegue movimentar o normal. Pra você pegar uma coisa no chão, por exemplo, você tem que abaixar inteira no chão. Você não consegue, tipo, ter o movimento das costas, né, assim, com o colete. Só que eu usei esse colete por 6 meses, até que eu pude trocar pra um outro tipo de colete, que não era exatamente um colete, ele era uma cinta. Ele parecia como se fosse um espartilho. Ele era de pano, você colocava debaixo do peito, assim, e ele tinha umas hastes de metal atrás, na parte da coluna, assim, e descia um pedacinho até sua bunda. Tinha esse ponto também. Teve um menino na minha sala que falou que minha bunda era quadrada por causa do colete. Olha que anjo esse menino. Olha que pessoa abençoada. Vejam ali uma pessoa que tá se restabelecendo e fala isso. Ai, a criança, né? Que coisa maravilhosa, os jovens, o futuro do mundo. E com a cinta eu vivia mais normal, sabe? Eu lembro que eu fui pro... Não é Hopi Hari, não, gente. Beto Carreiro com a minha mãe e eu tava usando essa cinta ainda. E aí, assim, eu não podia, por exemplo, ir em brinquedos de alto impacto. Então eu só fui em coisas idiotas, tipo roda gigante, boia, uns brinquedos assim, sabe? Nenhum brinquedo de alto impacto eu podia ir. E eu também não estava liberada para fazer atividade física nenhuma ainda. Depois de um tempo, eu fui liberada para poder fazer natação. Isso aí, bem mais pra frente, eu já tava sem usar a cinta, porque eu usei essa cinta também por 6 meses, até ficar, né, tipo, ok. E aí eu tinha visitas periódicas ao médico também, que depois elas foram ficando mais espaçadas, até hoje que eu não faço mais. E foi isso, assim, eu não podia fazer exercício físico nenhum, né, nem ter impacto de nada. Depois minha vida foi se restabelecendo aos poucos, sabe? Eu lembro que eu tentei fazer um período de natação depois que eu tinha operado, sei lá, no ano seguinte. E, gente, eu não dei conta. A real é que eu não dei conta, assim. Eu ficava muito cansada. E aí eu não tive persistência pra continuar e simplesmente saí. Deveria ter continuado, né? Mas eu fiquei muito cansada, gente. Muito cansada. Parecia que, tipo assim, que meu coração, meu pulmão ia sair pela boca. Então eu não quis continuar. Uma coisa interessante que aconteceu também comigo, interessante assim, né? Interessante ruim, mas é uma curiosidade, é que eu tive algumas modificações no meu corpo. Tipo, meu corpo estava se adaptando à minha coluna nova, digamos assim. E aí coisas aconteceram comigo. Por exemplo, eu tive um problema no joelho, sei lá, 1 ano e meio depois que eu operei, que meu joelho meio que ele saía do lugar, meu joelho direito. Então, às vezes eu ia correr, por exemplo, já tava podendo, né, fazer atividades nesse sentido. Aí eu lembro uma vez que eu fui correr com meu cachorrinho, assim, na rua, coisa boba, gente, coisa besta. E eu sentia como se meu joelho fizesse assim, ó. Tipo, ele meio que saía do lugar. E aí era uma dor horrível, eu ficava sem conseguir andar direito, ficava manca. Aí eu fui no médico, achei que era uma lesão no joelho. E aí, nossa, outro rolê, porque eu achei que eu ia ter que operar de novo. Ai, o médico, cara, incompetente também, virou e falou que eu tinha um problema no menisco. E eu nem fazia atividade física a esse ponto pra ter um problema no menisco, sabe? Que é uma coisa comum em jogador de futebol. Pelo amor de Deus. E aí, assim, não era isso. Eu fui no meu médico e ele falou, não, o seu corpo está se adaptando. Às vezes você tá colocando muita força no seu joelho, muito peso ali no seu joelho direito. E aí, por isso que o seu corpo tá tentando compensar e tá dando ruim. E aí, gente, assim, não tem tantas outras coisas pra poder falar da minha cirurgia. Pode ser que eu esteja esquecendo de vários, né, no momento. Mas assim, após isso, a vida só foi ficando melhor, no fim das contas, sabe? E eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de operar. Porque eu penso isso muito, cara, se eu fosse uma pessoa de outra época, talvez eu não teria isso, né? Pode ser. Mas, levando em consideração que eu poderia ter, eu não teria o que fazer pra mim. Minha vida teria acabado, sabe? Mas eu tive essa oportunidade. Então, por mais que tenha sido difícil, e foi, não minto pra vocês, gente, foi difícil. Vocês viram aí? Foi um saco. Eu sou grata por ter tido a oportunidade de poder ter feito essa cirurgia. E eu tenho uma vida normal hoje em dia, uma vida saudável, que eu faço tudo. Eu nem lembro que eu sou operada, pra vocês terem uma ideia. Então, né, muito legal, né? Como que nem um sentimento é final mesmo. Foi uma desgraça naquela época. Mas hoje em dia, cara, eu não lembro que eu sou operada. Eu faço tudo. Se eu quiser fazer um crossfit, eu posso fazer, sabe? Então, isso é muito maneiro se a gente for parar pra pensar. Sobre cicatrização, né? Que é algo que me perguntam muito, inclusive. Eu tenho
mais de 10 anos que eu sou operada, né, gente? A cicatriz, ela vai ficando cada vez mais clarinha. A minha cicatriz, ela é muito discreta, né? Ela é só, tipo, um fiozinho assim. Restrição de movimento você tem? Então, gente, igual eu falei com vocês, eu faço absolutamente tudo. E eu acho que eu sou tão adaptada ali na minha rotina também, que se tiver alguma restrição específica eu nem percebo. Uma coisa que eu já notei é que a minha coluna, ela não faz tanto assim, ó. Então, por exemplo, ficar assim, sabe quando você dobra a coluna e fica igual um camarão? Isso é muito desconfortável pra mim. Então, eu estou o tempo inteiro da minha vida com postura tipo de bailarina. Eu tô sempre empinadinha, eu tô sempre aqui, ó. Nunca assim. Então, agora, por exemplo, eu tô sentada, desencostada, 100% reta. Quando eu vou abaixar pra pegar alguma coisa também, é a mesma lógica. Minha coluna, ela faz assim, não assim. Entendem? Então, assim, não é uma restrição de movimento. É uma restrição de movimento, né? Você não nasceu dessa forma. Mas não é uma coisa que te atrapalhe no seu dia a dia. É bem tranquilo. Isso tudo, gente, óbvio que depende do seu caso, depende da altura da sua escoliose, de como que é seu ângulo, se é um S, se é um C, quais vértebras que pegam. Porque eu, por exemplo, já vi gente que é operada até aqui em cima do pescoço, né? Você vê a cicatriz da pessoa muito lá em cima. A minha não é. A minha é mais pra baixo também. E não tanto na lombar. Na minha lombar, por exemplo, não tem pinos. Então, tudo isso que eu tô falando é a minha experiência individual aqui. Cada caso é um caso. Inclusive, você pode fazer uma cirurgia e ter uma experiência ótima. Eu acho de verdade, se eu tivesse feito adulta, por exemplo, se fosse outro caso e tudo mais, eu teria uma experiência muito diferente do que eu tive quando eu era mais nova. Porque, igual eu falei com vocês, eu tava meio revoltada, tenho que falar. Então, assim, é um pouco diferente, tudo é muito diferente. Então, cada caso é um caso, né? Não se assustem com as coisas que eu falei aqui também, porque é diferente. Só que eu acho importante a pessoa ir sabendo que não é uma coisinha tipo, vou consertar uma orelha que é um pouco pra fora. Não é assim, sabe? E eu vejo muitas pessoas que querem fazer essa cirurgia muito na questão estética. De, minha cintura é um lado mais fino que o outro e eu quero fazer isso, me incomoda muito, me dá insegurança. Entendo e valido a sua insegurança no sentido de que você pode ter, né? Tudo bem você ter. Só que pensa se vale a pena, porque é uma cirurgia difícil, gente, não é fácil. A cirurgia é muito ligada à saúde, igual eu falei pra vocês. Eu fiz por questões de saúde. O ponto estético, ele existia, mas era muito mais por questão de saúde. Então, eu acho que a gente tem uma banalização muito grande hoje em dia de cirurgia no geral, e tudo parece que é muito fácil e tal, vou fazer. E aí você olha às vezes pra pessoa, a pessoa tá lá perfeitinha, vivendo a vida dela maravilhosa, mas ela tem a escápula um pouco mais alta do que a outra e a cintura dela é um pouquinho mais fina de um lado que a outra. Uma moça me mandou mensagem esses dias falando disso, tipo, a menina, cara, tem um corpo lindo, 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 perfeita, diva, maravilhosa. Se ela não tivesse falado, eu nunca teria reparado. Eu não saberia essa informação da vida dela. Eu sabendo, não consigo identificar o que tem no corpo dela que ela tá falando. Mas ela falou, eu me sinto muito incomodada nessa questão de ter uma cintura de um lado mais fino que o outro. Já pensei em fazer cirurgia pra corrigir. Nesse caso, não sei que você sinta dor, pense bem. Não vou falar pra pessoa não fazer, mas pense bem se vale a pena. O que eu falo pra vocês? Eu sou operada. Eu passei pela cirurgia, eu fiz ali, a minha coluna ainda é torta. A minha cintura, um lado ainda é mais fino do que o outro. A minha costela ainda é saltada. E não tem nada que eu possa fazer sobre o assunto. Por isso que normalizar é super importante, porque isso precisa deixar de ser uma questão na nossa vida. A gente precisa ser tão normal que a gente não pensa sobre isso com peso, vocês entendem? Eu falo sobre a minha escoliose, por exemplo, sobre essas questões que a escoliose ocasiona no meu corpo, mas não são inseguranças mais na minha vida. E eu consigo não pensar nisso, entende? Eu vivo a minha vida e olho meu corpo no espelho, fico pelado no espelho e isso não é uma questão. Então eu acho que normalizar é muito importante pra deixar de ser central mesmo, pra parar de alugar um triplex na nossa cabeça, uma energia mental que não vale a pena. Então é isso, gente. Dúvidas aqui embaixo, mandem mensagem pra mim, vai ser todo um prazer em responder. E eu prometo não, né? Não posso falar isso. Eu vou tentar muito ter um vídeo toda semana, tá, gente? Tô muito animada pra isso. Sugiram temas pra gente trazer aqui também. Eu tô com uma ideia de quadro, gente. Spoiler aqui numa ideia de quadro, que acho que vai ser muito legal. Que é trazendo coisas, assim, de outros universos também, de repertório. Que é algo que eu gosto muito, né? E nada melhor que a gente preencher a nossa cabecinha. Sou muito a favor disso. É isso, gente. Um super beijo e vejo vocês no próximo vídeo.